Crianças, tudo bem com vocês? Olha, eu estava pronta, porque eu estava pensando em fazer uma pescaria nesse final de semana. Já tinha colocado meu chapéu, arrumei também a vara, as tralhas para a minha pescaria, mas eu me lembrei de que hoje não vai dar. Então deixa para lá esse chapéu, vamos guardar a vara, a tralha, porque hoje, crianças, o programa mais especial que qualquer outro programa é a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos aprender uma grande história. E por falar nisso, é uma história de pescaria. Mas não é mentira, é verdade. É uma história verdadeira. Está escrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, que tem como título A Pesca Maravilhosa. Uma história de pescador, mas é uma história verdadeira. Crianças, o título da nossa lição hoje diz que o meu amigo ajuda Pedro a pescar muitos peixes. Quem é o meu amigo? Quem é o seu amigo? Quem é o amigo que ajudou Pedro a pescar muitos peixes? Quem é este Pedro? Nós vamos descobrir na história de hoje. E crianças, o versículo-chave está escrito em Jeremias, no capítulo 42, no versículo 6, que diz assim: se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Olha, prestem bastante atenção, porque nós vamos contar essa maravilhosa história para vocês. A Bíblia nos conta, lá em Lucas, capítulo 5, que Jesus, quando ele estava realizando o seu ministério na terra, ele passava por muitos lugares pregando a palavra, pregando o reino dos céus, falando da salvação. E as pessoas seguiam. Ele dava muitos ensinamentos, contava muitas parábolas, muitas histórias. Ele abençoava as pessoas. E com isso, quanto mais ele ensinava, mais pessoas ouviam, mais pessoas queriam seguir a Jesus, porque percebiam que ele era o mestre, percebiam que ele era alguém muito especial. Então, crianças, vejam só, um dia quando Jesus estava andando lá no lago de Genezaré, à beira do mar da Galileia, a multidão era grande, as pessoas ouvindo o que Jesus ensinava. A praia já quase não cabia mais pessoas, já estava apertado. Então Jesus olha para o lado e vê que tinha 2 barquinhos e alguns pescadores que estavam lavando as redes. Então Jesus, chamando um daqueles pescadores, disse para eles: ei, empreste-me o barco. E aí Simão emprestou o barco para Jesus. Jesus subiu no barco e ele dali do barco pregava para as pessoas. Quando ele já tinha ensinado muitas coisas para aquelas pessoas, ele despediu a multidão, virou para os pescadores e disse: olha, Simão, você agora vá com o seu barco em alto mar e lance a rede novamente. Eles ficaram assustados porque eles eram pescadores profissionais. Eles tinham pescado a noite toda, estavam chateados, decepcionados, lavando as redes porque não tinham pescado nada. Quando eles escutam, eles ficam assustados. Eles disseram: mas nós somos pescadores, este homem não é pescador, e agora ele nos manda ir em alto mar e lançar a rede, um lugar improvável para a pesca. Mas se ele está mandando, nós vamos obedecer. Então pegaram o barco e foram em alto mar para obedecer àquela ordem de Jesus. E foram, e Jesus deu a ordem que lançasse a rede novamente. E quando Pedro lança a rede, que surpresa, crianças! Quando ele está puxando a rede, ele percebe que a rede estava muito pesada. E ele chama seus companheiros para ajudar. Aquela rede estava muito pesada. Algo tinha acontecido. A rede estava cheia de peixes. O barco ficou cheio de peixes.
ainda tiveram que chamar outros barcos para ajudar a carregar aqueles peixes. Eles ficaram tão maravilhados. Olha, num lugar improvável aconteceu isso com a ordem deste homem. Então naquela hora Pedro reconheceu que ele era um pecador diante de ele. Falou: eu não sou digno, Senhor, de estar diante da tua presença. Mas Jesus, crianças, deu uma ordem para Pedro naquela hora. Mais uma, ele falou assim: olha, Pedro, não tenha medos, não temas, porque a partir de hoje, de agora em diante, você, Pedro, será um pescador de gente. Crianças, Pedro, um pescador de gente? Ele falou assim: mas Senhor, eu sou pescador de peixes, agora terei que pescar gentes? Ah, criança, sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Que agora em diante ele ia seguir a Jesus e ele ia conseguir mais pessoas para seguir a Jesus. Então a Bíblia diz que Pedro largou tudo, largou seu barquinho, suas redes, e os seus amigos também seguiram a Jesus. Pedro, Tiago e João. Eles largaram de ser pescador para ser pescador de gente. Que interessante essa história. E é a mesma história que Jesus nos deixou. Ele disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Crianças, Pedro obedeceu a voz de Jesus. E você, criança, tem obedecido a voz de Jesus? Esta ordem que Jesus deu parecia improvável, uma situação que parecia que não era real. Mas Pedro achou melhor obedecer à voz de Jesus. Ele obedeceu e foi muito bem sucedido. E nós? Como que nós podemos fazer como Pedro para pescar pessoas? Anunciando que Jesus é muito bom. Nós podemos anunciar que Jesus é bom na nossa casa. Nós podemos anunciar que Jesus é bom lá na escola. Nós podemos anunciar que Jesus é bom lá na rua. Nós também podemos anunciar que Jesus é bom na rodovia. Também podemos anunciar que Jesus é bom até na hora que a gente compra o pão, lá na padaria. Olha, crianças, não tem raça, nem tribo, nem cor. Todos os povos deverão ouvir que Jesus é muito bom. E você pode fazer isso. Jesus também te chama hoje para ser um pescador de gente. Jesus também te chama para você ser obediente à voz dele. Crianças, eu sei que vocês vão ser também pescadores de gente para Jesus. Amém? Vamos cantar aquela música que vocês muito gostam, de Pedro, Tiago e João. Vamos lá? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. No mar da Galileia. Vocês gostaram da história? Que Deus abençoe vocês. É uma história de pescador, mas é uma história verdadeira. Um beijo e até domingo que vem!